O programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com nossa aula de matemática utilizando o nosso livro EMAI. Já estão com ele? Bom, antes de vocês abrirem, de eu falar a página, eu quero que vocês me ajudem a construir uma lista. Sabe do quê? Uma lista dos meses do ano. Vocês lembram? Sim? Tem uma sequência a ser seguida. Qual é o primeiro mês? Muito bem, é o mês de janeiro. Vamos escrever? Janeiro. E depois de janeiro? Janeiro, fevereiro. Muito bem. Fevereiro e depois? Março. Depois de março, abril. E depois de abril? Maio. Muito bem. Maio, depois junho. E depois de junho? Isso, julho. Julho, e agora? Muito bem, agosto. Depois de agosto, setembro. E agora, depois de setembro? Isso, outubro. Depois de outubro, novembro. E o último, depois de novembro, que mês que tem? Muito bem, dezembro. Quantos meses nós temos no ano? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 meses e o primeiro é janeiro. Muito bem. Agora eu quero que vocês peguem o livro do EMAI e abram na página 25. Antes de eu ler, deixa eu perguntar. Vocês já descobriram sobre o que nós vamos conversar? Isso mesmo, sobre os meses do ano. Vamos lá? Atividade 4.3. Número 1. Você já observou que os meses do ano se sucedem em uma ordem? Vamos numerá-los? Bom, vocês já sabem que nós seguimos uma ordem, não é mesmo? Aquilo que nós acabamos de fazer. Agora a atividade pede para a gente colocar os números. Vocês lembram que quando nós estávamos na nossa sala de aula, a gente fazia de duas formas. A gente escrevia por extenso a data e às vezes a gente colocava o dia, uma barrinha e o número do mês. Lembram? Por exemplo, assim, quando era o mês de março, a gente fazia janeiro, fevereiro, março. Março é o número 3, muito bem, é o terceiro mês. E agora na atividade pede para a gente colocar os números. Vamos lá? No mês de janeiro, aí no nosso livro, já está o número 1, certo? E agora? Que número vem depois do 1? O 2. Muito bem, vamos colocar 2. E depois do 2? O 3. Muito bem. E agora? O mês de abril? Depois do 3 vem o 4.
E depois o 4? 5. E depois o 5? 6. E depois? Muito bem! 7. Depois o 7? 8. E depois o 8? 9. Depois o 9? 10. E agora? Muito bem! 11. Depois o 11? 12. Pronto! Agora eu vou ler as questõezinhas que estão ao lado. Número 2. Quantos são os meses do ano? Já sabem? Muito bem! São 12. Vamos escrever? 12 meses. Pronto? Posso ler a número 3? Vamos lá. 3. Qual é o primeiro mês do ano? Tenho certeza que vocês já sabem, já estão escrevendo. Muito bem, vamos ver. Qual é o primeiro mês? Janeiro. Vamos escrever? 1º janeiro. Pronto, vou ler a número 4. E o terceiro? Qual será que é o terceiro? Vocês já sabem, mas estão muito espertos. Vamos ver, olha lá. Nós sabemos que o mês de março é o número 3. Então, será que ele é o terceiro? Será? Muito bem, é ele mesmo. O terceiro mês é o mês de março. Antes de a gente continuar, vocês lembram que nós já conversamos que quando nós vamos indicar uma ordem, nós utilizamos este símbolo? E isso, para representar uma ordem, nós precisamos colocar um símbolo. Quando a gente coloca o número 3, só o 3, a gente lê 3. Mas quando nós vamos indicar uma ordem, nós precisamos usar este símbolo, que é essa bolinha. E quando nós formos ler, nós vamos ler terceiro. Muito bem. Bom, vou continuar. Número 5. E o quinto? Vamos ver? Vocês me ajudam? Vamos contar então. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. O 5º mês é o mês de maio. Pode escrever. Pronto? Vamos escrever? 7º, julho. Vou ler o número 7. E o 12º? Bom, já sabemos que o 7º é o mês de julho. Vamos continuar daqui, então? Vamos lá. 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. É o mês de dezembro. Muito bem. Vamos escrever? 12º, dezembro. Prontinho? E a nossa atividade já chegou ao fim. E a nossa aula também. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e hoje vamos dar continuidade às aulas de matemática no livro EMAI. Abram o livro lá na página 61. Olha só, teremos algumas perguntas, precisamos responder algumas perguntas. Eu vou ler primeiro o enunciado 1 para daí começar com vocês. Olha só, João faz 8 anos hoje. E Dona Nair, sua avó, organizou uma festa para comemorar seu aniversário. Vocês sabem que dia é hoje?
conhecem alguém que faz aniversário hoje? Tem amiguinho aí dizendo que é aniversário dele? Parabéns para você! E aí, conhece então mais alguém que faz aniversário hoje? Que legal! Então, olha só, na letra A, dizem que dia João nasceu. Então, é no dia de hoje, certo? Marquem aí o dia de hoje. Tudo bem? Dia, mês e o ano. Será que o João tem a mesma idade que você? João está fazendo 8 anos. Dá para a gente fazer a contagem regressiva. Estamos no ano de 2020. E daí a gente vai contando ao contrário, 8 números a menos. Vamos ver? Vamos lá comigo? 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 2012 foi o ano que João nasceu. E você? Como que acontece isso? Se ele faz aniversário no mesmo dia que você, ou junto com outros amigos, como que ele pode ter idade diferente? Porque ele nasceu num outro ano. Ele nasceu em 2012. E você, em que ano nasceu? Por isso, a sua idade. E daí, na letra B diz assim, João é mais velho ou mais novo que você? Quantos anos você tem? Se você tem 7 anos, por exemplo, João é o quê? Mais velho que você, certo? E se tem algum amiguinho aí que tem 9 anos? Aí ele vai ser mais velho que João, certo? Mas se por acaso não está aqui na pergunta, você tiver a mesma idade do João, você coloca aqui mesma idade, certo? Então, João é mais velho ou mais novo? Se for mais velho que você, você escreve mais velho. Se for mais novo, escreve mais novo. E se tiver a mesma idade, pode colocar aí mesma idade. Combinado? E essa resposta vai ser com vocês, certo? E então, agora vamos para o exercício 2. Leia e resolva. Situação, problema. Vamos lá. Letra A. Dona Nair, a avó dele, colocou em uma bandeja 50 brigadeiros, que delícia, e 40 beijinhos, para servir aos amigos. Quantos doces foram colocados na bandeja? Então, o que a gente precisa fazer? Uma continha de adição. A gente vai somar, a gente vai juntar os beijinhos e os brigadeiros. Eu adoraria ficar com essa bandeja para mim. E vocês? Ai, que delícia! Então, vamos lá? 50 brigadeiros mais 40 beijinhos, dá pra gente contar de 10 em 10, 50, 60, 70, 80, 90. Então era um total de 90 doces. E agora precisamos colocar a resposta. Escrevam aí a letra R de resposta e vamos escrever. Foram colocados na bandeja 90 doces. Para dar tempo de escreverem, pausa o vídeo, copia certinho com uma letra bem bonita e vamos para a próxima atividade, certo? Letra B. Dona Nair preparou 38 cachorros quentes. Em 8 deles, colocou mostarda e nos demais, não. Não é todo mundo que gosta de mostarda, não é verdade? Olha que vó legal essa, hein? Quantos são os cachorros quentes sem mostarda? Vamos fazer essa continha? Olha só, então a gente sabe que era um total de 38 cachorros quentes. Tudo bem? Então, marquem aí 38. E a gente sabe que em 8 deles não tinha mostarda, certo? Então, vamos marcar. E daí, que continha a gente vai fazer?
A gente pode contar do 8 ao 38, fazer risquinhos, porque eu acho que no dedo não vai dar não. Ou dá? Será? Vamos tentar daqui a pouquinho? Olha só, a gente vai fazer a continha de subtração, de tirar. E é isso mesmo. Quem quer fazer risquinho, faz, mas cabe no dedo sim. A gente faz a contagem regressiva. Põe 8 dedos na mão, que é esse aqui, ó. 8 cachorros sem mostarda. E conta o contrário, 38. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Então, 38 tira 8 igual a 30 cachorros quentes. Que legal! E vamos para a resposta. São 30 cachorros quentes sem mostarda. Essa avó tá de parabéns, hein? Não é verdade? Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer? Para encerrar a aula de hoje, eu deixei uma tarefa. Muito fácil, mas tem que prestar bastante atenção. Lá na página 62, eu vou virar meu livro aqui também, tem esta atividade aqui. Escrevam lá em cima, tarefa, certo? E olha só, número 1, João ganhou um aquário de presente, que legal! Letra A, no aquário havia 26 peixes azuis e 12 amarelos. Qual o total de peixes no aquário? Olha que legal! Vocês vão fazer uma continha de adição, vão juntar os peixinhos aí. Então, 26 mais 12, vocês vão fazer a continha, pode ser no tapetinho, pode ser desenhando peixinhos ou fazendo até de cabeça, decompondo os números. Lembra que a gente fez várias continhas? Então, vocês vão fazer. Letra B. Dos 26 peixes azuis, 11 eram bem pequenos e os outros maiores. Quantos peixes azuis dos maiores João ganhou? Então a gente quer saber aqui quantos peixes grandes dos maiores ele ganhou, certo? Então, ó, se ele tem 26 peixes azuis no total e a gente sabe que 11 eram pequenos, que continha a gente pode fazer? Isso, a gente pode fazer uma subtração, ou a gente pode contar do 11 até o 26 e vai chegar no resultado rapidinho. Na próxima aula eu corrijo com vocês. Um beijo e até lá! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana do 3º ano. Na nossa aula anterior, eu havia deixado uma tarefa para vocês. E aí, conseguiram realizar? Vamos lá! A nossa aula de hoje encontra-se na página 11. A atividade diz assim: a turma de Pedro foi dividida em equipes identificadas por cores. Cada equipe recebeu certa quantidade de objetos para serem contados. Veja os resultados no quadro e complete a última coluna. Então, vamos lá? Primeiramente, vamos observar aqui a coluna. Crianças, lembram-se que numa tabela nós temos linhas, que são essas linhas que ficam deitadas, e temos as colunas. Na primeira coluna nós temos a equipe, na segunda coluna nós temos grupos de 10, na terceira coluna, objetos restantes, e por último, vocês teriam aí que contar o total desses objetos e colocar aqui, certo? Vamos ver como ficou? Então vamos lá. A equipe aqui, a primeira é amarela. Nós temos aqui 5 grupos de 10 e objetos restantes 3. E aí, como vocês realizaram essa contagem? Então vamos lá. A atividade diz assim, 5 grupos de 10. Olha, eu fiz dessa maneira. Eu vou usar o material dourado. Vocês se lembram do material dourado? Isso mesmo. Então, olha aqui, eu vou pegar 5 barrinhas do material dourado para auxiliar aqui na nossa contagem. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, olha, 5 barrinhas. Vamos lá? Então, crianças, aqui no grupo de 10, nós temos o número 50, mais os objetos restantes que equivalem a unidades. Olha, eu peguei aqui os 3 cubinhos que equivalem a unidade. Então, aqui eu tenho 53.
Então, este foi o total que a equipe amarela fez. Então, vamos para a próxima, a equipe azul. Quantos são os grupos de 10? São 6. Então, aqui eu vou pegar 6 barrinhas. Vamos lá? Contando junto comigo, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, aqui, no grupo de 6, eu tenho 60. Mais 2 unidades, eu tenho 62. A próxima equipe aqui é a equipe vermelha. Olha, novamente, eu tenho 5 grupos de 10. E aí, vamos contar comigo? 5 grupos de 10. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50. Mais 7 unidades. Vamos ver? Vamos contar junto comigo? Então, vamos lá? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 unidades. Ou a pontuação. E a próxima equipe é a equipe verde. Grupos de 10, nós temos 4. Aí vamos contar comigo? 4 barrinhas de 10. Então, quanto que eu tenho aqui? 10, 20, 30, 40. Mais 9. Então, a próxima equipe é a equipe branca. Aqui nós temos 6 grupos de 10. Então, vamos lá? Olha, aqui eu peguei 6 barrinhas. Vamos contar comigo? 10, 20, 30, 40, 50, 60. E não temos nenhuma unidade. Então, ela fez 60 pontos. Então, nós temos aqui 7 grupos de 10 que formam o número 70, mas mais 5 objetos restantes. Então, nós temos aqui 75 pontos. Crianças, então a nossa tabela ficou assim. E aí, vocês em casa, conseguiram acertar? Agora, vamos responder as questões? Vamos lá. A letrinha A, logo abaixo aí, diz assim: qual equipe contou mais objetos? Para isso, vocês irão observar a tabela, os cálculos que foram feitos. Voltem um olhar de vocês lá na tabela. E aí, qual foi a equipe que contou mais objetos? Acharam? Vamos lá? Isso mesmo, a equipe lilás. A letrinha B. E qual delas contou menos objetos? E aí? Observem aí. Exatamente, a equipe verde. A letrinha C diz assim: por quê? E aí? Observem a tabela aí. Por que ela contou menos objetos? Crianças, o número 75, ele é maior que o número 49. Por isso, a equipe lilás, ela está na frente. Conseguiram observar? Olha lá, o número 75 é maior que o número 49. Isso mesmo. E agora a letrinha D. Houve equipes que contaram a mesma quantidade? Observem lá, aí na tabela de vocês. Tem algum número igual? Foi repetido algum número? Não, né? Então, nenhuma equipe contou a mesma quantidade. Continuando aqui com a nossa aula. A atividade número 1 diz assim: usando cartelas de 3 cores e sobrepondo-as, um aluno compôs diferentes escritas numéricas. Leia cada um dos números. Então, vamos lá. O primeiro aqui que ele compôs foi o número 132. O próximo, o número 444. 675. Aqui eu tenho 325. O número 867. O número 999. E abaixo eu tenho o número 718, 556 e o número 281. Então, estes daqui, os números aí que um aluno conseguiu compor usando essas cartelas. Agora, observem aí a atividade abaixo que está pedindo a letra A. Crianças, observem esses números. A letrinha A diz assim: indique qual é o maior deles. E aí? Observem os números aí. Qual é o maior? Conseguiram identificar? Vamos ver? Olha lá.
Isso mesmo, número 999. Vamos colocar aqui. Isso. Agora vamos para a letrinha B. Ela diz assim, indique qual é o menor dele. Então, olhem lá, nós colocamos o maior. Agora nós iremos colocar o menor. E aí, observem lá. Acharam? Vamos ver? Muito bem, o número 132. Vamos colocar a resposta? Isso mesmo, número 132. Agora nós iremos aí para a letra C. Ela diz assim, escreva esses números em ordem decrescente. E aí, vocês conseguem se lembrar do que é ordem decrescente? Vamos relembrar um pouquinho? Crianças, nós realizamos nas aulas anteriores uma ordem crescente. Lembram-se? A ordem crescente, ela começa do número menor para o maior. A ordem decrescente, ela é ao contrário. Nós começamos do maior para o menor. Porém, aqui, nós já identificamos qual é o maior. Então, nós sabemos que ele será o primeiro número. Qual que é o maior que nós temos aqui? É o número 999. Então, ele será o nosso primeiro número que iremos colocar aqui na nossa ordem decrescente. Agora, eu peço que vocês observem aí qual é o segundo número maior que nós temos aqui. E aí, conseguiram achar? Vamos lá? Muito bem, o número 867. Então, vamos lá, o número 867. Olha, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Na atividade anterior aí, vocês viram que o número menor era o número 132. Então, vocês já sabem que ele será o último número, certo? Então, agora nós vamos para o terceiro número maior. Que número que é? Observem aí. Acharam? Vamos lá? Muito bem, o número 750. E agora o próximo número, vamos ver? Olha lá. É o número 675. Muito bem. Olha lá, crianças. Agora vamos para o nosso quinto número maior que nós temos aqui. Então, depois do 675, olha, qual que é o maior que nós temos aqui? Acharam? Vamos lá? Exatamente, o número 556. E o próximo, observem aí, depois do 556, nós temos o número 444. Muito bem. E depois do 444, qual que é o maior? Vamos lá? Exatamente, o número 325. Estamos quase terminando. Depois, nós temos o número 281. E por último, como nós já havíamos falado, o menor número que nós temos é o número 132. Crianças, então aqui nós encerramos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que estejam conseguindo acompanhar. Eu espero vocês então para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de matemática. Na última aula, nós fizemos atividades com o material do EMAI e hoje nós daremos continuidade a ele. Então, eu quero que vocês peguem o livro, abram na página 10 para nós continuarmos. E quero que vocês também anotem a data de hoje e acompanhem a leitura do enunciado. Vamos lá? O enunciado do livro EMAI diz: questão 2. Escreva no quadro os números. Letra A, 2.739. Letra B, 13.408. Lá naquele quadro lá, tinham 2 espaços no azul para serem completados. São esses 2 numerais que vocês vão acompanhar comigo agora. Vamos lá? Olhem lá. 2.739.
9 unidades, 3 dezenas, 7 centenas e 2 unidades de milhar. Ao próximo, era 13.408. 8 unidades, 0 dezenas, 4 centenas, 3 unidades de milhar e 1 dezena de milhar. Fácil, não é mesmo? Agora, vejam como ficou essa atividade. Olhem lá. Só os dois. 2.739 e 13.408. Já arrumaram? Tudo ok? Próxima atividade é 1. A professora de Beatriz distribuiu fichas aos seus alunos. Observem as fichas. As fichas estão todas aqui. Todas elas têm um numeral. Vocês sabem me dizer quais são os nomes dados a cada numeral que está ali nas fichas? Observaram? Já analisaram? Então, o que diz aqui embaixo? Abaixo diz: depois, ela pediu que as organizassem em ordem crescente. Vamos ajudá-los escrevendo os números no espaço abaixo. Ordem crescente. O que é mesmo? Estou vendo. Isso, quando eu coloco do menor para o maior numeral. Muito bem. Então, vamos fazer isso com essas fichas. Vamos lá? E aí? O primeiro, eu já estou dando uma dica. É o 10.036. Qual será o próximo? Já? Então, vamos lá. O próximo é 10.123. Menor para o maior, ordem crescente. Qual vai ser o próximo na ordem crescente? 10.321. Isso mesmo. E o próximo? Respondeu. 11.304. E qual vai ser o próximo? Já encontrou? 12.322. E o outro? Já colocou aí? Vamos ver então. O próximo é 12.327. E o seguinte? O seguinte é 12.343. E o outro numeral? 12.439. O próximo vai ser 12.629. 12.638. 13.451. E o último, 15.340. Foi fácil? Tiveram que pensar um pouquinho? Mas eu tenho certeza que já estão tirando de letra, estão fazendo, ó, muito rapidinho, não é mesmo? Então agora que vocês já fizeram no capricho, vamos para a próxima. A próxima atividade diz: localize as fichas que apresentam números pares e as coloque em ordem decrescente. Vamos lembrar, números pares. Quais são os numerais que são pares? Isso, são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Muito bem. Então agora nós vamos observar a ficha. Dá uma pausa aí, analisa, olha quais são os pares para colocar na ordem decrescente. Decrescente. O que é decrescente? Isso, do maior para o menor numeral. Então, eu vou deixar vocês dar uma pausa, analisem, para depois nós fazermos a correção. Prontos? Preparados para a nossa correção? Então, agora vamos lá. E aí, vamos ver? Quais são os pares? 12.638, 10.036, 11.304, 15.340 e 12.322. Os outros são ímpares. Nós temos que encontrar apenas nos pares.
Agora que nós já sabemos quais são os pares, vamos colocá-los em ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos ver? Acompanhe. O de vocês ficou 15.340, 12.638, 12.322, 11.304 e 10.036? Acertaram? Muito bem! Que bom que vocês estão entendendo e fazendo tudo com muito capricho e facilmente, não é mesmo? Agora vamos para a próxima atividade, que diz: qual ficha apresenta o maior número ímpar? Nós vimos os números pares. Agora vocês vão ter que observar lá os números ímpares. Quais são os números ímpares mesmo? Eles terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então vamos lá encontrar. Encontra na ficha qual ficha apresenta o maior número ímpar. Já encontrou? Então vamos fazer a correção, não é mesmo? A resposta é 13.451. Você acertou? Parabéns! Que bom! Então, por hoje é só. Eu espero você na próxima aula para juntos, eu aqui e você na sua casa, aprendermos cada vez mais. Até a próxima aula e fiquem com Deus! Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo pronto para a nossa aula de matemática de hoje? Livro do EMAI separado, caderno de classe? Então vamos começar. Na aula passada eu deixei de tarefa para vocês construírem um número com 6 algarismos. Estão lembrados? Tirem foto e mandem para a professora de vocês para ela fazer a correção. Combinado? Bom, e na aula de hoje nós vamos falar de situações problemas. Como assim, professora? Isso mesmo, situações problemas. E nós temos que sempre estar localizando o que ela está pedindo. E há algumas situações problemas que apresentam tabelas, gráficos, e é isso que nós vamos estar vendo na aula de hoje. Antes disso, nós vamos retomar o que são tabelas e o que são gráficos. Acompanhe aqui comigo. Eu tenho aqui o modelo de gráfico. O que ele nos fornece de informações? Tudo aquilo que eu preciso para identificar. Eu tenho aqui um gráfico de colunas. Ele pode ser tanto no sentido vertical como no horizontal. Como que eu posso fazer a leitura? Através da legenda. Ela me ajuda muito. Olha lá, 1 do amarelo e ele vai até o 4. Eu tenho 2, que está na legenda verde e ele está me mostrando até a altura do 10. Eu tenho o 3, cor de rosa, indo à altura um pouquinho acima do 14. E eu ainda tenho o azul, que é o número 4, que está chegando lá no 20. E eu tenho aqui então um gráfico de pizzas. Vamos ler o enunciado. Preferência por filmes, alunos do 3º ano. O que eu preciso identificar em primeiro momento? A legenda desse gráfico, onde eu tenho as cores que estão representados e divididos. E eu ainda tenho a porcentagem. Vamos dar o exemplo aqui de quem optou pelo filme de comédia. Olha aqui, 25,7% dos alunos do 3º ano optaram por esse gênero do filme comédia. Então, o gráfico ele é todo dividido e eu preciso da minha legenda para identificar. O próximo exemplo que eu tenho é o gráfico de escalas, muito utilizado nos telejornais para o momento em que estamos vivendo, que é sobre o Covid. Vejam só, aqui tem as porcentagens, vai subindo, vai descendo, subindo, desceu e vai identificando. Além dos gráficos, nós temos as tabelas. Vejam aqui comigo. Eu tenho uma tabela que está dividida em 3 colunas e linhas. Aqui eu tenho as opções judô, meninas, quantos optaram pelo judô, quantos meninos optaram pelo judô. Como que eu vou saber a quantidade de alunos, de meninas e de meninos que participaram dessa pesquisa? 5 meninas e 5 meninos, 10. Assim como do esgrima, se você somar vai obter 10, atletismo e natação. Então, uma tabela, ela contém toda a informação necessária e algumas situações problemas vão pedir informações justamente dessa tabela.
Por exemplo, nós podíamos ter a pergunta: quantas meninas gostaram mais, optaram pelo judô? Meninas. Quantos meninos? 5. Houve empate? Houve empate. 5 e 5. Então, olha quantas informações numa única tabela. Vamos ver um próximo exemplo. Tabela: programas preferidos dos estudantes do 5º ano. Então, foi dividido também por colunas, 3 colunas e por linhas. Então, tenho aqui desenhos animados. A turma A, 9 alunos optaram por desenhos animados. Na turma B, 10 alunos optaram por esse desenho. Filmes, 1 na turma A, 6 na turma B. Novelas, 12 turma A, 5 turma B. Noticiários, 2 turma A, 15 turma B. Então, eu consegui organizar os dados de uma pesquisa utilizando a tabela. Vamos ver um último exemplo. A previsão do tempo. Olha quantas informações conseguiram organizar num único espaço. Olha só, os dias da semana, fizeram a legenda utilizando desenhos, a mínima e a máxima do dia, a precipitação e as chances de chuvas. Olha só, tudo organizado numa única tabela. Aí poderia vir a pergunta, por exemplo, qual será a máxima na sexta-feira? Vou lá, sexta-feira, a máxima, 31 graus. Ou poderia vir a pergunta: qual dia da semana será mais frio? Vou lá. Ou mais quente? Eu vou estar observando na máxima e na mínima. Observaram? Utilizamos a tabela muitas e muitas vezes no nosso dia a dia. Agora, acompanhem aqui comigo. Vocês sabem o que é esse bichinho aí? Alguém lembra qual é esse mosquitinho aí? Ele tem um nome bem complicado, né? Aedes aegypti, mas nós conhecemos no dia a dia como a dengue. E esse é um assunto que a gente vai estar tratando no livro do EMAI, mas antes a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Mas matemática falando sobre dengue, nós vamos colher as informações para poder entender e compreender uma tabela. Várias maneiras de podermos evitar que isso aconteça em nossa casa. Mas como, professora Rita? Um dos meios mais importantes é a higiene. É mantendo o quintal limpo, o lixo bem fechado, o quintal de casa ou mesmo a rua, aqueles terrenos vazios. É manter a higiene. Mantendo a higiene da sua casa e da sua redondeza, nós não teremos o problema com esse mosquitinho. Olha algumas perguntas aqui. Você sabe o que é? Quais cuidados devemos ter para evitá-lo? Conhece alguém que já contraiu a dengue? E quais são os sintomas? Bom, fica o desafio hoje como tarefa para você fazer algumas pesquisas sobre esse mosquitinho, que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. Eu conheço uma pessoa que teve dengue, a minha mãe teve e sofreu bastante, não é nada legal, turminha. E eu vou compartilhar com vocês algumas ações que nós podemos ter aí em casa, para que deixemos bem distante da gente esse mosquitinho ruim. Caixa d'água bem tampada, higienizada, lavada com água e sabão. Manter o meu lixo sempre bem fechado. Por quê? Se você deixa o lixo espalhado, a latinha, as embalagens, quando chove, vai encher de água. E o que esse mosquito gosta? De água parada. Ele viu água parada, ele vai acabar botando seus ovos e vai proliferar. Então, evitar água parada. Pneus de água, pneus não deixar com água parada, falei errado. Pneus com água parada, garrafa sempre deixar de cabeça para baixo, olha o lixo fechadinho, colocado em cima, para não ter perigo do cachorro revirar, vasos de plantas com areia para não ter água parada, calha da sua casa sempre manter limpa para não ter perigo de ficar água parada ali. Então, há muitas maneiras de evitarmos contrair essa doença. Mas por que nós estamos falando disso, professora? Porque nós vamos entrar agora lá na atividade 20 do EMAI. Mas antes, vejam aqui comigo um quadro com um mapa da dengue, onde nós vamos observar a legenda. Veja só, aqui eu tenho um mapa com os estados brasileiros. O que está em vermelho são os municípios entre 51% e 100% do que estão em alerta para um risco de surto. O que está em verde são os estados que têm municípios de 25% com alerta de contrair essa doença e ter um surto. O que está em amarelo, entre 26% e 50%.
E o que está em marrom, estados com menos de 50% dos municípios. Então, é um problema que contrai todos esses estados brasileiros e que nós temos que combater fazendo a nossa parte. Agora acompanhem comigo aí a leitura da atividade B. Vejam só. Observe os casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes, ocorridos em alguns estados brasileiros, nos anos de 2017 e 2018. Nós já vimos na aula anterior como podemos fazer a realização da leitura dessas tabelas. Veja só, eu tenho aqui 3 colunas, aqui eu tenho alguns estados, o ano de 2017 e o ano de 2018. Acompanhem comigo. Em São Paulo, no ano de 2017, 5.047 casos. Em 2018, 12.162 casos. Em Minas Gerais, no ano de 2017, 22.154 casos. No ano de 2018, 22.451 casos. No Rio de Janeiro, no ano de 2017, 7.652 casos. Em 2018, 9.985 casos. No Espírito Santo, no ano de 2017, 5.056 casos. Em 2017 e 2018, 4.735. Em Goiás, no ano de 2017, 48.720. Em 2018, 51.671. No Mato Grosso, no ano de 2017, 7.011 casos. Em 2018, 5.622. Na Bahia, no ano de 2017, 7.212 casos. Em 2018, 5.514 casos. Vejam bem, todas essas informações que nós acabamos de ler nessa tabela vai nos ajudar, vai nos orientar e nos dar informações necessárias para respondermos as próximas perguntas. Vejam só, na A está pedindo assim: em quais desses estados houve aumento no número de casos de dengue de 2017 para 2018? Eu já sei que eu tenho que fazer o quê? Uma comparativa das informações do ano de 2017 para as informações de 2018. Vamos acompanhar lá o primeiro. São Paulo. Em 2017, 5.047 casos. Em 2018, 12.162. 12.162 é maior ou menor que 5.047? É maior. Se é maior, eu posso afirmar, então, que houve um aumento. Então, eu já sei que São Paulo foi um desses estados. Minas Gerais. No ano de 2017, 22.154 casos. Em 2018, 22.451. 22.451 é maior ou menor que 22.154? É maior. Portanto, eu posso afirmar que houve um aumento. Portanto, eu já sei que São Paulo e Minas Gerais houve esse aumento. Rio de Janeiro, 7.652 em 2017 e 9.985 em 2018. 9.985 é maior ou menor? É maior. Então, o que eu posso afirmar? Que houve sim um aumento. Portanto, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vamos para o próximo estado, Espírito Santo. 5.056 casos em 2017 e 4.735 em 2018. 4.735 é maior ou menor que 5.056? Menor. Portanto, se é menor, eu sei que houve o quê? Uma diminuição. Então, ele não vai entrar, vamos descartar Espírito Santo. Goiás, 48.720 em 2017, 51.671 em 2018. Maior ou menor? Maior. Se é maior, eu posso afirmar que houve o quê? Um aumento. Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Houve esse aumento. Vamos para Mato Grosso. 7.011 em 2017 e 5.622 em 2018. 5.622 é maior ou menor que 7.011? Menor. Se é menor, eu posso afirmar, então, que houve o quê? Uma diminuição. Então, vamos descartar Mato Grosso. Bahia, 7.212 casos em 2017. 5.514 casos em 2018. 5.514 é maior ou menor? Menor. Portanto, eu sei que houve o quê? Uma diminuição. Portanto, como ficou nossa resposta? Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Vocês observaram que todas as informações estiveram aqui? Vamos para o B. Acompanhe a leitura aí junto comigo. Dos estados da região Sudeste, qual apresentou o maior número de casos em 2018?
Primeiro, nós vamos observar aqui no mapa quais são... Vamos para o B. Acompanhe a leitura aí junto comigo. Dos estados da região sudeste, qual apresentou o maior número de casos em 2018? Primeiro, nós vamos observar aqui no mapa quais são os estados que fazem parte da região sudeste. Vou lá na legenda, está aqui de laranja. Então, todos os estados de laranja. São Paulo, eu tenho lá no meu quadro. Minas Gerais, eu tenho lá no meu quadro, e Rio de Janeiro. Então, eu sei que esses 3 estados fazem parte da região sudeste. Vamos observar na tabela, então. São Paulo. Eu vou ter que mostrar a tabela. Eu volto. Vamos voltar. Nem que você volte, eu falo, vou voltar. Tá. Vamos voltar lá na tabela. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vamos observar qual que teve maior caso, não é verdade? 12.162 em São Paulo, 22.451 em Minas Gerais, 9.985 no Rio de Janeiro. Qual é o número maior? Em Minas Gerais. Como vai ficar nossa resposta, então? O estado de Minas Gerais. Tudo bem? Anotaram, colocaram letra maiúscula, prestaram atenção na ortografia? Muito bem. E o que eu vou pedir para que vocês realizem de tarefa? Para que vocês possam discutir aí com a professora de vocês, no grupo de vocês. Quantos casos nós temos aqui no ano de 2020 de dengue no nosso município? É uma grande discussão e eu tenho certeza. O programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.